Já estamos de volta, já com as imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, no exato instante em que os ministros já se dirigem aos respectivos lugares. A expectativa justamente para o chamamento do primeiro processo em expectativa de julgamento, continuação, portanto, do temamento, como já dissemos na abertura do programa de hoje, e a manifestação dos ministros, bem como outros temas já previstos na pauta desta quinta-feira. Como sempre, acompanhando a sessão plenária da tarde de hoje, ao vivo direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 23ª sessão ordinária, realizada em 23 de agosto de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-procurador-geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Nicolau Laudino de Castro e Costa Neto. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário deu continuidade ao julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou observação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário os graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Unifaminas de Muriaé, Minas Gerais, e Centro Universitário do Distrito Federal, Brasília. Todos sintam-se muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Para continuidade de julgamento, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 4.066, procedente do Distrito Federal e da relatoria da ministra Rosa Weber. Neste momento, colho o voto do ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, senhores ministros, senhor Vice-Procurador-Geral da República, senhores advogados, rememoro no início deste voto a grave advertência do saudoso ministro Luiz Gallotti sobre o alto significado das decisões a serem tomadas por esta Corte Suprema, enfatizando que este processo, no qual se busca a preservação de direitos fundamentais da coletividade e da classe trabalhadora, refere-se a um daqueles casos emblemáticos em que o Supremo Tribunal Federal, ao proferir o seu julgamento, poderá, ele próprio, ser julgado pela nação e, em particular, pelos cidadãos e pelos trabalhadores desta República. A pretensão de inconstitucionalidade, ora submetida ao julgamento desta Corte, busca a declaração de invalidade jurídico-constitucional do artigo 2º da Lei 9.055 de 95, que permite a exploração, bem assim a utilização industrial e a comercialização do amianto crisotila, em razão de as fibras de amianto, independentemente de seu tipo ou origem geológica, serem cancerígenas e causadoras de outras graves patologias, algumas das quais caracterizadas por sua letalidade. Sustenta-se, por tal motivo, que a regra legal em questão transgrediria princípios estruturantes que dão suporte ao Estado Democrático de Direito, como o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana, além de ofender, segundo se alega, direitos impregnados de caráter fundamental, como a defesa do meio ambiente e a proteção à saúde. É importante destacar que o projeto de lei que se converteu nesta Lei 9055 de 95, determinava, o projeto de lei, em sua formulação original, a substituição progressiva da produção e da comercialização dos produtos que continham amianto, além de proibir, sem qualquer exceção, a extração dessa substância mineral em todo o território brasileiro.
valendo reproduzir por relevante fragmento da justificativa de referida proposição legislativa. O amianto provoca uma fibrose pulmonar irreversível e progressiva, conhecida como asbestose, além de ser responsável por provocar câncer de pulmão e do trato gastrointestinal, bem assim um tumor específico chamado mesotelioma, que pode atacar tanto a pleura como o peritônio, membranas que recobrem o pulmão e o intestino, respectivamente, tanto de trabalhadores expostos como de seus familiares e de moradores vizinhos às fábricas que utilizam esta fibra. Pelas razões expostas, salientou-se então na justificativa do projeto, apresentamos esse projeto de lei com o objetivo de proteger a saúde da população, em particular a saúde dos trabalhadores e de suas famílias, uma vez que as fibras de amianto que aderem às vestimentas dos trabalhadores aumentam os riscos para os seus familiares. Já o prazo de 4 anos possibilitará a substituição do amianto por fibras alternativas, como vem ocorrendo em outros países, garantindo assim o desenvolvimento da atividade econômica, bem assim mantendo os postos de trabalho. Pela relevância da matéria, oferecemos este projeto de lei para apreciação dos nobres deputados, para que possamos melhorar as condições de saúde dos trabalhadores, de suas famílias e da população, como uma natural decorrência da proposição em causa. Continuo. Esse projeto de lei, no entanto, senhora presidente, em sua tramitação veio a sofrer substancial alteração, que o afastou por completo da generosa ideia inicial que lhe inspirara a formulação, resultando em diploma legislativo, a Lei 9.055 de 95, totalmente divorciado, o diploma legislativo, das diretrizes que refletiam, no plano interno, as preocupações não apenas de setores domésticos, mas da comunidade internacional por igual, provocadas pelo alto grau de nocividade do uso, ainda que controlado, do amianto. O fato indiscutível é que, segundo eu penso, é que a exposição ao amianto crisotila provoca riscos elevados, que dão causa à asbestose, ao câncer pulmonar e ao mesotelioma da pleura, do peritônio e também do pericárdio, a membrana que envolve o coração, tornando evidente, em face de sua lesividade, o descumprimento, tornando evidente em face de sua lesividade o descumprimento pelo Estado brasileiro dos deveres que a Constituição da República lhe impõe, notadamente quando estabelece a necessidade de adoção de programas destinados à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, consoante estabelece o artigo 7º, inciso 22 da Declaração de Direitos Sociais, o artigo 7º de nossa Carta Política. E cabendo enfatizar que essas normas têm se revelado, no entanto, insuficientes à consecução dos fins definidos em referido texto constitucional, além de resultar desse inaceitável inadimplemento estatal. O comprometimento, além de resultar desse inaceitável inadimplemento estatal, o comprometimento dos direitos fundamentais à proteção da saúde e à defesa do meio ambiente. A Constituição da República, ao dispor sobre o amparo e a tutela da saúde, erigindo-a à condição de direito social básico, impõe ao poder público, a Constituição da República impõe ao poder público, em tema de proteção ao direito à saúde, o dever de protegê-la, garantindo ao trabalhador, no âmbito de um efetivo programa social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. O direito à saúde, nesse particular contexto, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. É que o direito público subjetivo à saúde
é que o direito público subjetivo à saúde qualifica-se como prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas, inclusive aos próprios trabalhadores, pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar de maneira responsável o poder público, a quem incumbe formular e também implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem não só a garantir aos cidadãos e aos trabalhadores em geral o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico hospitalar, como também a assegurar-lhes a redução do risco de doenças e de outros agravos, tal como proclama em tom imperativo a lei fundamental de nosso país. Cabe enfatizar que o poder público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população e, em particular, ao problema da saúde do trabalhador, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação dos direitos fundamentais, especialmente daqueles de índole social, não pode transformá-los em promessas constitucionais inconsequentes, sob pena de o poder público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir de maneira ilegítima o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria lei fundamental do Estado. O diploma legislativo ora em análise, ao não viabilizar a concretização dos direitos fundamentais a que anteriormente me referi, claramente incide em transgressão ao princípio que veda a proteção jurídico-social deficiente, que veda a proteção jurídico-social insuficiente, assim descumprindo valores constitucionais que não podem deixar de ser observados, seja no plano do respeito à dignidade humana, seja no âmbito da defesa da saúde, seja ainda na esfera da proteção ao meio ambiente, cuja noção conceitual, por ser ampla, abrange, inclusive, o meio ambiente laboral ou meio ambiente do trabalho. A eminente senhora ministra Rosa Weber, e aqui faço um particular destaque para o voto denso, primoroso, completo e brilhante que proferiu neste julgamento, o que, de certo modo, torna dispensáveis quaisquer considerações adicionais por parte daqueles que acompanham Sua Excelência. Mas, de qualquer maneira, é importante destacar que o voto da eminente ministra Rosa Weber ilumina os caminhos do tribunal neste julgamento, discutindo uma questão tão sensível, tão grave, tão importante como esta, que ora está sendo objeto de exame por parte do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas digo, senhora presidente, que a eminente senhora ministra Rosa Weber, no primoroso voto que proferiu, destacou que, verbis, a posição oficial inequívoca da Organização Mundial da Saúde, que é a autoridade em saúde no âmbito do sistema das Nações Unidas, é, na verdade, um organismo especializado no sistema das Nações Unidas, a OMS, em posição
oficial externada em 98 no critério de saúde ambiental número 203, amianto crisotila, em 2006 no documento sobre a eliminação de doenças relacionadas ao asbesto, bem assim em resoluções da Assembleia Geral de 2005, de 2007 e de 2013, é a de que todos os tipos de amianto causam câncer no ser humano, não tendo sido identificado nenhum limite para o risco carcinogênico do amianto crisotila. Continua a Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas. O aumento do risco de desenvolvimento de câncer tem sido observado mesmo em populações submetidas a níveis muito baixos de exposição. E registre-se neste ponto que os níveis de tolerância estabelecidos e acolhidos pela legislação brasileira são elevados, especialmente se comparados com os níveis de exposição estabelecidos na legislação de alguns outros estados estrangeiros. E o meio mais eficiente, conclui a Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas, o meio mais eficiente de eliminar as doenças relacionadas ao mineral é eliminar o uso de todos os tipos de asbesto. Fecha aspas. São tão graves, senhora presidente, são tão graves as consequências, quando não letais, provocadas pelo uso, ainda que controlado, do amianto, inclusive o amianto de tipo crisotila, que a exploração econômica desse mineral, tal como revelado pela eminente ministra Rosa Weber em seu doutíssimo voto, já foi proibida em mais de 50 países, incluindo todos os Estados-membros da União Europeia, que o fez em 99, mediante a diretiva 1999/77, com efeitos a partir de 2005. Aquele bloco econômico, salienta a ministra Rosa Weber, hoje se ocupa em delinear estratégias de erradicação do amianto, que está presente nas construções, bem assim do amianto que entra no espaço europeu incorporado como impureza a produtos e a materiais. Vale registrar neste ponto uma observação constante do voto da eminente ministra Rosa Weber e também do voto que proferiu na sessão anterior, em outra ADIM, na qual havia pedido visto, o eminente ministro Dias Toffoli. Vale registrar que o Canadá fez instaurar contra a República Francesa, por suposta unfair trade practice, portanto, por suposta prática desleal de comércio no âmbito do comércio internacional, processo perante a OMC, a Organização Mundial do Comércio, com sede em Genebra, pelo fato de a França haver editado legislação vedando a importação, vedando a comercialização e vedando a utilização de amianto, bem assim de produtos que o contêm. Ao relembrar esse episódio, a ministra Rosa Weber, em seu brilhante voto, assinalou que o órgão de apelação da OMC, Organização Mundial do Comércio, decidiu que a proibição implementada pela República Francesa não é inconsistente, não é incompatível com nenhuma obrigação assumida pela Comunidade Europeia em acordos celebrados no âmbito da própria OMC. Na sua visão, a medida proibitiva em questão, não configurando discriminação arbitrária ou injustificada,
tampouco restrição disfarçada ao comércio internacional, colocando-se aqui a questão do fair trade, que é um dos princípios básicos que regem e informam e dão, na verdade, indicam a própria razão de ser desse organismo sediado em Genebra. Mas essa medida proibitiva, além de não configurar discriminação arbitrária ou injustificada, nem restrição disfarçada ao comércio exterior, está amparada pelo artigo 20 do GATT, do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que autoriza, sim, medidas restritivas ao comércio que sejam, aspas, necessárias para proteger a vida ou a saúde humana. A medida tampouco foi tida como inconsistente, diz a ministra Rosa, com o acordo sobre a aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias e o acordo sobre barreiras técnicas ao comércio. O Brasil, no entanto, e é lamentável dizê-lo, o Brasil parece não querer cumprir, no plano interno, os seus deveres constitucionais em tema de proteção à saúde e de defesa do meio ambiente, revelando ainda aparente desinteresse em conferir efetividade aos compromissos que assumiu perante a comunidade internacional, quando subscreveu importantes convenções, como a Convenção de Basileia, que dispõe sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito, além daqueles atos celebrados no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, instituída em 1919, não é, pelo tratado celebrado em Paris, de Versalhes, não é? A OIT, como a Convenção 139, sobre prevenção e controle de riscos profissionais causados por substâncias ou agentes cancerígenos, e a Convenção 162, sobre a utilização do amianto com segurança. Vê-se que incide sobre o poder público, quer em função de seus encargos constitucionais, quer em razão de seus compromissos internacionais, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo de promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas preventivas e de recuperação, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve em seu artigo 196 a Constituição da República e também ao que estabelecem as convenções internacionais de que o Brasil é signatário. E a lei, o diploma legislativo que ora se examina, apresenta realmente, sob essa perspectiva, um claro déficit de proteção. O sentido de fundamentalidade do direito à saúde, todos o sabemos, que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das denominadas liberdades reais ou concretas, são os direitos de segunda geração ou de segunda dimensão, impõe ao poder público um dever de prestação positiva, que somente se terá por cumprido pelas instâncias governamentais quando estas adotarem providências destinadas a promover em plenitude a efetiva satisfação da determinação ordenada pelo texto constitucional. Constata-se que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais, que traduz um estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua, diz o professor José Afonso da Silva, como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica, recai sobre o Estado um inafastável vínculo institucional consistente em atribuir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir às pessoas, inclusive aos trabalhadores, que tenham acesso a um sistema organizado de garantias, sistema este instrumentalmente associado à realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição,
nomeadamente no plano da redução dos riscos, não é, de doenças e agravos que podem afetar comunidades inteiras e, inclusive, a própria classe trabalhadora. Não basta, portanto, que o Estado, em caráter retórico, meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado, seja ele plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito, como o direito à saúde, qualifique-se como prerrogativa jurídica que legitima o cidadão e o trabalhador a exigir do Estado a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar ainda que a essencialidade do direito à saúde, que representa um dos parâmetros de controle, não é, dos vários que foram invocados pelos litisconsortes ativos, pelos autores da apresentação direta, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como prestações de relevância pública as ações e serviços de saúde, é o que diz o artigo 197 da própria Constituição, em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais anomalamente deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe arbitrariamente a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Em uma palavra, a legislação federal ora em exame mostra-se incompatível, nomeadamente o seu artigo 2º, com valores básicos e direitos fundamentais consagrados por nossa ordem constitucional, pois não dispensa tutela adequada e proteção suficiente ao direito à saúde, entre outras prerrogativas essenciais, titularizadas pela coletividade e pela generalidade das pessoas e trabalhadores, a revelar situação configuradora de inconstitucionalidade por omissão, resultante da falta ou da realização incompleta e imperfeita de um programa social que deveria ter sido efetivamente assumido e plenamente implementado pelo Estado. Menciono aqui precedentes, senhora presidente, e continua. O que está efetivamente em jogo neste processo, senhora presidente, para além da controvérsia jurídica, é, em última análise, a vida de trabalhadores e a necessária defesa da integridade de seu inalienável direito à preservação da saúde, vida e saúde que constituem valores inestimáveis, impregnados de irrecusável essencialidade e que, por isso mesmo, não podem ser desconsiderados, muito menos desprezados pelo aparelho de Estado e pelas instituições da República. É por tal razão que também entendo que a pretensão de inconstitucionalidade ora em julgamento encontra suporte legitimador no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que representa, considerada a centralidade desse postulado essencial, significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor fonte, para usar expressão do saudoso professor Miguel Reale, verdadeiro valor fonte que conforma e que inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país e que traduz de modo expressivo um dos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana e democrática, consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo,
tal como tem reconhecido a jurisprudência desta Corte, cujas decisões no ponto refletem com precisão o próprio magistério da doutrina, e aqui eu menciono esses autores. Há a considerar ainda, senhora presidente, um outro aspecto que se revela apto a legitimar a caracterização, quanto à regra legal ora questionada, do vício de inconstitucionalidade, pois o conteúdo material do preceito normativo em causa, do artigo 2º, também vulnera, segundo penso, a cláusula inscrita no artigo 225 da Constituição da República, que, ao consagrar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, oferece significativa resposta aos gravíssimos desafios resultantes dos problemas que afetam as sociedades contemporâneas. Essa prerrogativa, fundada no artigo 225 de nossa Carta Política, que se qualifica por seu caráter de meta-individualidade, consiste no reconhecimento de que todos têm direito, todos e cada um de nós, todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se, como já proclamou esta Corte, com apoio em douta lição expendida pelo eminente professor Celso Laffer, de um típico direito de terceira geração ou de novíssima dimensão, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação que incumbe ao Estado e também à própria coletividade, observa Paulo Afonso Leme Machado, de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e das futuras gerações, evitando-se desse modo que irrompam no seio da comunhão social os graves conflitos intergeneracionais entre essas gerações, as presentes gerações e as futuras gerações. Graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção da integridade desse bem essencial de uso comum de todos quantos compõem o grupo social. Aqui, senhora presidente, faço algumas considerações a respeito dessa questão e da evolução do tema e digo o seguinte, prosseguindo. A questão do meio ambiente, hoje, especialmente em função da Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente de 1972 e das conclusões da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Conferência Rio 92, a questão do meio ambiente, portanto, passou a compor, diz Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, passou a compor hoje um dos tópicos mais expressivos da nova agenda internacional, particularmente no ponto em que se reconheceu ao gênero humano o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao gozo de condições de vida adequada em ambiente, inclusive em meio ambiente de caráter laboral, que lhe permita desenvolver todas as suas potencialidades em clima de dignidade e de bem-estar. Valioso sob esse aspecto o sempre douto magistério expendido por José Afonso da Silva, em sua obra Direito Ambiental Constitucional. Diz aquele eminente professor, a Declaração de Estocolmo, que é de 1972, abriu caminho para que as constituições supervenientes, como esta, vigente Constituição do Brasil, reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental entre os direitos sociais do homem, com sua característica de direitos a serem realizados e de direitos a não serem perturbados. O que é importante é que se tenha a consciência de que o direito à vida, de que o direito à saúde é projeção e é consectário,
de que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente. Cumpre compreender que ele é um fator preponderante que há de estar acima de quaisquer outras considerações, como as de desenvolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade, como as da iniciativa privada. Por isso mesmo é que destaquei em passagem anterior deste voto que o que está realmente em jogo neste processo, para além da controvérsia jurídico-constitucional, é, em última instância, a vida de trabalhadores e a necessária defesa do seu direito de ver preservado o seu estado de saúde. O fato, conclui o professor José Afonso da Silva, é que esses outros direitos, iniciativa privada, direito de propriedade, direito de desenvolvimento, eles também são garantidos, também eles estão realmente garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não podem primar sobre o direito fundamental à vida que está em jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente. E é importante destacar, para além das resoluções e dos estudos técnicos científicos realizados, que o projeto de lei que se converteu na presente lei, ele realmente se mostrava sensível a esses graves problemas e destacava no seu texto, cujo conteúdo veio a ser completamente alterado quando da aprovação da proposição legislativa em causa e, posteriormente, de sua conversão em lei, quer dizer, cuidava especificamente deste aspecto, ou seja, preservar o direito à saúde dos trabalhadores, à saúde dos familiares dos trabalhadores, preservar o direito à saúde da coletividade em geral, proporcionando condições adequadas que pudessem viabilizar e alcançar e implementar a boa qualidade do meio ambiente. Isso é, diz o professor José Afonso da Silva, instrumental, no sentido de que a proteção à qualidade do meio ambiente, não é? Protege-se, por intermédio dela, um valor maior, que é a qualidade da vida, que é a qualidade da saúde. E esses são parâmetros de confronto que não podem ser desconsiderados nesse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. É de destacar-se ainda, senhora presidente, que a União Federal, ao editar a legislação em referência, longe de adequar-se ao postulado da prevenção, que se mostra aplicável a situações apoiadas na existência de certeza científica quanto à nocividade do uso ou do emprego de determinadas substâncias, transgrediu-o frontalmente. E mesmo apenas para argumentar que não se admita a existência de certeza científica, o que se alega apenas para efeito de argumentação. Mesmo que não se reconheça certeza científica quanto à nocividade, quanto à real prejudicialidade, quanto à própria letalidade que decorre, do uso mesmo controlado do amianto, e mesmo que esses impactos resultantes da utilização do amianto fossem incertos
ou até mesmo desconhecidos, ainda assim o diploma normativo em causa mostrar-se-ia inquinado de inconstitucionalidade na medida em que desautorizado quanto ao seu conteúdo pelo postulado, agora não mais da prevenção, que supõe certeza científica já estabelecida, mas pelo postulado da precaução. São postulados cuja noção conceitual é inconfundível. O postulado da prevenção, que surge nas considerações, inclusive das declarações internacionais, em momento que precede a formulação do princípio 15, não é? Da Declaração Rio 92, quando então se proclamou de modo claro, também como um relevantíssimo princípio de direito ambiental, o princípio da precaução. E eu digo o seguinte, mostrar-se-ia então esse diploma, analisado sob a perspectiva do princípio da precaução, também desautorizado. E o princípio da precaução, vale ressaltar, tem assento constitucional e cuja noção conceitual, como sabemos, e tal como foi ontem relembrado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, no seu substancioso voto proferido a respeito deste tema, e cuja noção conceitual, tal como foi ela relembrada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, foi definida essa noção conceitual pelo princípio 15 da Declaração do Rio, na ECO 92. Princípio 15, assim enunciado, aspas, para que o ambiente seja protegido, serão aplicadas pelo Estado, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas, onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis. Não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o aditamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental. Fecha aspas. É certo que declarações internacionais formuladas em momentos que antecederam a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Conferência Rio 92, essas declarações internacionais já haviam anteriormente consagrado essa ideia, ainda que sob designação diversa, como precautionary approach, como uma abordagem de caráter cautelar, segundo observa Geraldo Eulário do Nascimento e Silva, em sua monografia sobre o direito ambiental internacional, e que se refere, entre outros documentos, à Convenção de Bamako, no Mali, em 91, a Plataforma de Tlatelolco sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também de 91, e as Conferências Internacionais sobre Proteção do Mar do Norte, de 1984, 1987 e 1990. A importância fundamental desse princípio de direito ambiental, a que já se referia a Carta Mundial da Natureza, princípio 11, a linha B, adotada em 82 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, conforme registram Edis Milaré e Joana Setzer, num texto a respeito desse postulado, evidencia-se ante a circunstância de que diversos outros documentos internacionais, tais como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica, também vieram a contemplar esse postulado essencial que Cristiane Derani qualifica como, aspas, a essência do direito ambiental, fecha aspas, sempre com a finalidade de evitar, com a finalidade de neutralizar ou com a finalidade de, ao menos, pelo menos, minimizar situações de risco potencial à vida, à saúde, à qualidade de vida e ao meio ambiente. E essa mesma compreensão em torno do tema em referência é revelada em valioso estudo da Lavra de Guilherme José Purvim de Figueiredo,
que foi relembrado no seu magnífico voto pela eminente ministra e relatora, a ministra Rosa Weber, quando, cuidando do direito ambiental e da saúde dos trabalhadores, destaca a seguinte passagem: verbes, o princípio da prevenção e precaução basilar do direito ambiental aplica-se integralmente ao meio ambiente de trabalho, ao meio ambiente laboral. Porque, repito, como vou mais à frente explicitar, o conceito de meio ambiente é amplo e não abrange apenas o meio ambiente natural, não apenas o meio ambiente artificial, mas também o meio ambiente laboral, o meio ambiente do trabalho. E diz, então, Guilherme José Porvim de Figueiredo, esse princípio aplica-se integralmente ao meio ambiente de trabalho, não se podendo ter como lícita a exposição dos trabalhadores ao risco de uma doença com o único fim de potencializar a capacidade produtiva de uma empresa. Cada vez que se revele um perigo para a saúde do profissional, deverá o empregador reduzir até o limite máximo oferecido pela tecnologia os males provocados ao trabalhador. Quando, porém, os incômodos forem de tal monta a ponto de minar a saúde do trabalhador, havendo um conflito entre a exigência produtiva e o direito à saúde, este último, o direito à saúde, deverá prevalecer, pois o direito subjetivo à integridade física e à vida constitui um consectário do princípio da dignidade da pessoa humana. Edes Milaré, de quem tive a honra de haver sido colega durante longos anos no Ministério Público Paulista, em sua conhecida obra Direito do Ambiente, após referir-se ao caráter basilar do princípio da precaução, que se destina, segundo a lição por ele ministrada, aspas, princípio da precaução que se destina, aspas, a gerir riscos ou impactos desconhecidos. É evidente que, no caso, esses riscos são conhecidos, mas apenas para efeito argumentativo, mesmo que não houvesse certeza científica absoluta, e ela existe. Basta, digamos, aquela manifestação da Organização Mundial de Saúde, não é? Que é um organismo especializado das Nações Unidas e que se pronunciou especificamente sobre a gravidade, não é? E sobre a própria letalidade do uso e da exposição ao amianto, a qualquer tipo de amianto, mas diz Edes Milaré, o princípio da precaução que se destina a gerir riscos ou impactos desconhecidos, fecha aspas, no que se distingue do postulado da prevenção, que, aspas, trata de riscos ou impactos já conhecidos pela ciência, fecha aspas. Então, ele expende análise esclarecedora sobre o sentido e a finalidade dessa fundamental diretriz que vige, que rege e que informa o direito ambiental. A invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada quando a informação científica é insuficiente, é inconclusiva ou incerta, e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais, ou a proteção vegetal, possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido. Tal princípio enfrenta a incerteza dos saberes científicos em si mesmos considerados. Sua aplicação observa argumentos de ordem hipotética, situados no campo das possibilidades, e não necessariamente de posicionamentos científicos claros e conclusivos. Procure instituir procedimentos capazes de embasar uma decisão racional na fase de incertezas, na fase de controvérsias, de forma a diminuir os custos da experimentação.
É recorrente sua invocação, por exemplo, quando se discutem questões como o aquecimento global, como a engenharia genética, como os organismos geneticamente modificados, como a clonagem, como a exposição a campos eletromagnéticos gerados por estações de radiobase. Vale dizer, a incerteza científica milita em favor do ambiente. A incerteza científica milita em favor do ambiente. Indubio, dizem os ambientalistas, pro securitate. Indubio pro securitate. A incerteza científica milita em favor do ambiente, carreando-se ao interessado o ônus de provar que as intervenções pretendidas não trarão consequências indesejadas ao meio considerado. E anote-se que a omissão na adoção de medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível foi considerada pela lei que define os crimes ambientais, a Lei 9.605 de 98, como circunstância capaz de sujeitar o infrator à reprimenda mais severa, idêntica à do crime de poluição qualificado pelo resultado. Artigo 54, parágrafo 3. Vê-se, portanto, que, mesmo se incertos fossem, o que se alega apenas para efeitos de argumentação. Vê-se, portanto, que, mesmo se incertos fossem, no plano da pesquisa científica, os impactos nocivos do amianto crisotila, ainda assim tornar-se-ia legítimo e inteiramente adequado invocar-se, no caso, em detrimento do diploma legislativo, ora questionado, especificamente da regra legal em questão, o princípio da precaução, que traduz, insista-se, que traduz importante consequência e relevante instrumento de proteção ao direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, mesmo que se estabeleça uma relação dilemática, mesmo que se construa um dilema com duas pontas, colocando-se em cada um dos polos o princípio da prevenção, que deriva da certeza científica, e o princípio da precaução, que supõe um estado ainda de incerteza científica, não importa. Qualquer que seja a dimensão, o ângulo sobre o qual se examine a regra legal em questão, é evidente que qualquer desses dois princípios, qualquer desses dois princípios de direito ambiental, qualquer deles terá sido e foi efetivamente transgredido pelo artigo 2º do diploma legislativo em questão. A Constituição da República, senhora Presidente, ao dispor sobre a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por ela própria reconhecido como bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, quando falamos sobre meio ambiente, temos que reconhecer o seu íntimo relacionamento com outras prerrogativas essenciais, não só com o direito a uma boa qualidade de vida, mas com a própria subsistência, a própria preservação da integridade, do direito à vida, do direito à saúde e do respeito à dignidade da pessoa humana. Mas a Constituição da República, ao assim dispor, instituiu entre nós verdadeiro Estado de Direito Ambiental, fundado em bases constitucionais, em que o princípio da precaução, tanto quanto o da prevenção, em que esse princípio desempenha papel de fundamental importância, tendo em vista a sua extração eminentemente constitucional, consoante assinalam eminentes doutrinadores, que aqui menciono, Ana Flávia Barros, Paulo Afonso Solene Machado, Frederico Augusto de Trindade Amado, Paulo de Bessa Antunes, etc. Mesmo que se apresentasse, portanto, insuficiente a certeza científica quanto à nocividade do uso controlado do amianto crisotila, ainda assim
é importante insistir, o princípio da precaução, que tem suporte em nosso ordenamento interno, veja-se o que dispõe o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5º da Constituição, e também a Lei 11.105 de 2005, artigo 1º caput. E também em declarações internacionais, como a Agenda 21, princípio 15, que resultou da Conferência Rio 92, incidirá, como advertem doutrina e jurisprudência, sempre que houver probabilidade de concretização de dano em consequência de atividade identificada por sua potencialidade lesiva. E nós sabemos as condições dramáticas a que se submete a classe trabalhadora quando no manuseio e na exposição, digamos, a esse mineral cuja nocividade, cuja agressividade, cuja letalidade ninguém ignora, inclusive declarações de caráter técnico-científico. De qualquer maneira, caso isso ocorra, impor-se-á ao poder público, com apoio em referido postulado, a adoção de medidas de índole cautelar, destinadas a preservar a incolumidade do meio ambiente e a proteger, desse modo, por efeito consequencial, a integridade da vida e da saúde humanas. Daí, e é importante destacar este fragmento, por sua lucidez, por seu significativo relevo, daí a clara advertência constante de doutíssima manifestação que o eminente ministro Ricardo Lewandowski expôs no julgamento da ADIM 3.510 e também ontem, neste processo, manifestação na qual destacou com absoluta propriedade a dupla vocação desse princípio de direito ambiental, o princípio da precaução, destinado não só a proteger o meio ambiente, mas também a amparar a preservação da saúde e da vida das pessoas em geral. Disse então o eminente ministro Ricardo Lewandowski, discorrendo sobre o princípio da precaução no campo da saúde pública, pois é disso que se cuida neste processo. Quando se cogita, aspas, quando se cogita da preservação da vida numa escala mais ampla, ou seja, no plano coletivo, não apenas nacional, mas inclusive planetário, vem à baila o chamado princípio da precaução, que hoje norteia as condutas de todos aqueles que atuam no campo da proteção do meio ambiente e da saúde pública. O princípio da precaução foi explicitado de forma pioneira na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 92, da qual resultou a Agenda 21. A Agenda 21, que em seu item, é o princípio 15, estabeleceu que, diante de uma ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas viáveis para prevenir a degradação ambiental. Dentre os principais elementos que integram esse princípio figuram: 1. A precaução diante de incertezas científicas. 2. A exploração de alternativas a ações potencialmente prejudiciais, inclusive a da não ação. 3. A transferência do ônus da prova aos seus proponentes. E é inclusive o que se observa no plano do direito interno. Anteontem mesmo foi publicado um artigo de um ilustre magistrado Vedi, sobre a questão da inversão do ônus da prova a partir da invocação do princípio da precaução. A transferência do ônus da prova aos seus proponentes e não às vítimas,
ou possíveis vítimas. E 4, o emprego de processos democráticos de decisão e acompanhamento dessas ações, com destaque para o direito subjetivo a quê? Ao consentimento informado. Esse novo paradigma emerge da constatação de que a evolução científica traz consigo riscos imprevisíveis, os quais estão a exigir uma reformulação das práticas e procedimentos tradicionalmente adotados nesse campo. Isso porque, como registra Cristiane Derani, é preciso considerar não só o risco de determinada atividade, como também os riscos futuros decorrentes de empreendimentos humanos, os quais nossa compreensão e o atual estágio de desenvolvimento da ciência jamais conseguem captar em toda a densidade. Fecham-se as aspas do fragmento do outro voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski. E prossigo, senhora presidente. Tenho para mim, com a respeitosa vênia dos que pensam em sentido contrário, tenho para mim, com respeitosa vênia aos que pensam em sentido contrário, que a eminente relatora, ministra Rosa Weber, bem resolveu a controvérsia constitucional ora submetida ao exame desta Suprema Corte, pois os elementos produzidos nesses autos justificam, a partir do ordenamento positivo doméstico e das convenções internacionais de que o Brasil é signatário, a incidência, no caso, desses postulados de direito ambiental e que se revestem de qualificação constitucional. E discutindo essa questão sobre qualquer dos dois princípios, que é sobre a égide do princípio da precaução, não é, que representou, especialmente a partir da Rio 92, um marco significativo no processo de transição e, sobretudo, de evolução daquele outro postulado, o postulado da prevenção, já então reconhecido pela própria Declaração de Estocolmo, o princípio da prevenção, que parte da certeza científica já constatada, o princípio da precaução, da prevenção, ele foi reconhecido pela Declaração de Estocolmo em 72. E, a partir daí, com todas as discussões e considerações, houve uma evolução para também adotar-se como princípio essencial de direito ambiental o postulado da precaução. Então, nesse processo evolutivo, e qualquer que seja o ângulo sobre o qual se examine esta controvérsia, tenho para mim, não é, que a regra legal, ora em exame, incide frontalmente, não é, e descumpre qualquer desses dois postulados. Entendo, senhora presidente, na perspectiva dessa importantíssima evolução do princípio da prevenção consagrado pela Declaração de Estocolmo em 1972, ao postulado da precaução que foi proclamado na Conferência Rio 92, entendo, portanto, na perspectiva dessa importantíssima evolução, que questões que envolvam e comprometam o meio ambiente e, por efeito consequencial e necessário, que envolvam e comprometam a própria saúde pública, não podem, questões desse jaez, não podem subordinar-se a interesses de índole corporativa ou de caráter econômico, pois, segundo esses postulados, aspas, as pessoas e o seu ambiente devem ter em seu favor, jamais contra, o benefício da dúvida, quando haja incerteza sobre se uma dada ação os vai prejudicar. Vale dizer, se dúvida houver a propósito da nocividade, a propósito da lesividade,
a propósito da periculosidade de um dado elemento ou de certa atividade, não haverá solução outra senão a de decidir-se favoravelmente à preservação do meio ambiente e ao prevalecimento desses direitos essenciais, como são o direito à vida e o direito à saúde. Portanto, aplica-se aqui aquilo que já mencionei anteriormente. Aplica-se aqui o adágio, in dubio pro securitate. Vê-se daí que a preocupação tanto com a intangibilidade da saúde e da vida humanas, quanto com a preservação da incolumidade do meio ambiente, essa preocupação não só representa dado relevante, consagrado em declarações internacionais, mas também resulta da própria compreensão que o Supremo Tribunal Federal tem revelado em diversos julgamentos, nos quais esse tema vem sendo alçado à condição de direito eminente, de direito fundamental, reconhecido às formações sociais e às pessoas em geral. Entendo bem por isso que tais postulados de direito ambiental, de extração constitucional, atuam no contexto, ora em exame, como fatores de deslegitimação da norma legal em causa, que de modo incompatível com a Constituição, isso foi plenamente demonstrado pelo primoroso voto que a ministra Rosa Weber proferiu, desconsiderou a nocividade real do uso, mesmo controlado, do amianto crisotila. São esses os motivos que têm levado o Supremo Tribunal Federal a consagrar em sua jurisprudência o reconhecimento do direito de todos à integridade do meio ambiente e também a própria competência de cada um dos entes políticos que compõem a estrutura institucional da federação em nosso país, cabendo acentuar que, na sensível área da proteção ambiental, os interesses corporativos dos organismos empresariais devem estar necessariamente subordinados aos valores que conferem precedência à preservação da integridade do meio ambiente, como estabelece o inciso 6º do artigo 170 da Constituição. O artigo 170 da Constituição define quais são os princípios estruturantes que vão reger e vão conformar o exercício da atividade econômico-empresarial em nosso país. E tal como esta Corte Suprema já teve o ensejo de advertir em alguns precedentes. Eu destaco um de que fui relator neste egregio plenário, a DIN 3.540, quando o Supremo Tribunal afirmou que a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. A incolumidade do meio ambiente, disse o plenário desta Corte, neste caso de que fui relator, não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada disciplina constitucional que a rege, está subordinada, entre outros princípios gerais, àquele que privilegia, aspas, a defesa do meio ambiente, fecha aspas, artigo 170, inciso 6º da Constituição, que traduz conceito amplo e abrangente, conceito de meio ambiente, das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial, o espaço urbano, e de meio ambiente laboral. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhes são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento, sempre
ela da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este também em seu aspecto físico ou natural. Também esta Corte, nesse mesmo precedente, ao julgar a questão do desenvolvimento nacional e a necessidade de preservação da integridade do meio ambiente, destacou o princípio do desenvolvimento sustentável como fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as exigências da ecologia. E disse que o princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador, além do que estabelece a própria Constituição, em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia, de um lado, e as exigências da ecologia, de outro, subordinada, no entanto, à invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito ou de antagonismo entre valores constitucionais relevantes, há uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais. Esta Corte afirma e tem reconhecido que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com todos os seus consectários, com todas as suas consequências, qualifica-se como um direito fundamental, não é? É o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado sempre em favor das presentes e futuras gerações. ADIM 3.540. Atento à circunstância, senhora Presidente, de que existe um permanente estado de tensão entre o imperativo de desenvolvimento nacional e de prática de atividades empresariais de um lado, e a necessidade de preservação da integridade do meio ambiente e, por efeito consequencial, de preservação da incolumidade do direito à vida, do direito à saúde, do direito a condições dignas, a uma qualidade digna e adequada de vida e de trabalho. Então, atento à circunstância de que existe entre esses valores um permanente estado de tensão, torna-se essencial reconhecer que a superação desse antagonismo que opõe, não há dúvida, valores relevantes, valores constitucionais relevantes, dependerá da ponderação concreta em cada caso ocorrente dos interesses e direitos postos em situação de conflito, em ordem a harmonizá-los e a impedir que se aniquilem reciprocamente, tendo-se como vetor interpretativo para efeito de obtenção de um mais justo e perfeito equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, o princípio do desenvolvimento sustentável, tal como formulado em conferências internacionais, como a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 92, e reconhecido em valiosos estudos doutrinários. Isso também, senhora Presidente, não significa que, considerada a situação de conflito ocorrente, devam ser, quando não aniquilados, mas gravemente comprometidos os direitos à vida e à saúde. Pois, tal como disse o professor José Afonso da Silva em sua monografia sobre direito constitucional ambiental,
esses valores têm absoluta preponderância sobre outros direitos e sobre outras prerrogativas dentro deste verdadeiro Estado de direito ambiental fundado em bases constitucionais. Essa seção, portanto, torna certo que a incolumidade no meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem ficar dependente, como salientado, de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se estiver presente, tal como adverte Paulo de Bessa Antunes em sua conhecida obra sobre direito ambiental, que a atividade econômica, considerada a disciplina jurídica que a rege, está subordinada, enfim, entre outros princípios, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente, que traduz, repito, com apoio na doutrina, Celso Antônio Pacheco Fiorilo, José Afonso da Silva, José Roberto Marques, o conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente, abrangendo meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial e o meio ambiente do trabalho, ou o meio ambiente laboral. Também aqui, senhora presidente, faço algumas outras considerações em torno do princípio que veda o retrocesso, o princípio da proibição do retrocesso. Faço uma série de considerações a esse respeito e destaco em particular a precedentes do Supremo Tribunal Federal, mas destaco em particular um valiosíssimo acórdão do Tribunal Constitucional Português, o acórdão 39 de 1984, de que foi relator o conselheiro e eminente professor de Direito Constitucional Vital Moreira, quando aquela corte se estendeu longamente sobre o significado, sobre o sentido, sobre a abrangência e sobre o alcance do princípio que veda o retrocesso social, ou o princípio da proibição do retrocesso social, que tem um campo natural de incidência no plano, precisamente, dos denominados direitos sociais. Não é? Esses direitos, também conhecidos como direitos reais ou concretos, são os direitos de segunda geração ou, segundo outros, de segunda dimensão. Mas eu não vou ler, mas está registrado o acórdão aqui no meu voto. E foi uma das primeiras manifestações, se não a primeira manifestação, do Tribunal Constitucional da República Portuguesa a respeito desse postulado, não é, que se acha impregnado de densa significação. Entendo, finalmente, senhora presidente, que mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade da norma legal ora questionada sob a perspectiva da omissão, portanto, do tratamento inadequado, imperfeito, incompleto do tema, quando não pela sua própria ausência, mesmo assim, e para que não subsista a situação caracterizadora de vacuum legis, foi essa observação ontem feita pelo ministro Gilmar Mendes. E, afinal, se declarar em face da inatividade do poder público a omissão, como comatá-la? Enfim, a mim me parece que no caso, essa inconstitucionalidade pode ser analisada sob dupla perspectiva. A inconstitucionalidade por ação, que na verdade representa a violação positiva de direitos fundamentais e de princípios essenciais, e também pode ser a questão examinada e analisada sob o ângulo da inconstitucionalidade por omissão, que traduz uma hipótese de quê? De violação negativa. Na violação positiva há um facere contra
norma da Constituição, infringe-se aquilo que a Constituição estabelece. Na violação negativa, há um non facere, um non prestare, e transgride-se a Constituição por inatividade, por inércia, porque se deixa de fazer aquilo que a Constituição ordena. E aí poderá haver uma situação de omissão total, inexistência de qualquer tratamento normativo, ou de omissão parcial. Mas, de qualquer maneira, são modalidades de inconstitucionalidade. Mas, enfim, mesmo reconhecida sob o ângulo da inconstitucionalidade por omissão, porque o Estado brasileiro deixou no plano interno de adotar e de implementar medidas em conformidade, seja com esses grandes direitos fundamentais, o direito à vida, o direito à saúde, e esses princípios basilares como o postulado da essencial dignidade da pessoa humana, além do descumprimento de convenções internacionais de direitos humanos. As convenções da OIT, quando cuidam e estabelecem medidas em torno de direitos sociais, são qualificáveis, sim, como convenções de direitos humanos, e por isso mesmo guardam e conservam uma preeminência que é irrecusável. Mas, enfim, caso seja também reconhecida a inconstitucionalidade por omissão, e para que não subsista essa situação caracterizadora de um vazio normativo, de um vácuo legis, justificar-se-á a aplicação imediata no plano interno das cláusulas definidoras de direitos e garantias dos trabalhadores inscritas, especificamente nesta matéria, nas convenções internacionais celebradas pelo Brasil no âmbito da OIT, concernentes às normas de defesa do meio ambiente e de proteção da saúde. Tudo isto relativamente à utilização do amianto, inclusive da espécie crisotila. E não constitui demasia assinalar que, em matéria de direitos humanos, como se qualificam os direitos sociais, cabe ao Poder Judiciário fazer incidir sempre a norma mais favorável, seja uma norma de direito interno, seja uma norma convencional de direito internacional público, a norma mais favorável, o que permite invocar, presente o contexto de referência, a própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, que a esse respeito assim se pronunciou. Aspas, foi um caso em que eu fui relator, é o HC 96772 de São Paulo. Tratados internacionais de direitos humanos, as suas relações com o direito interno brasileiro e a questão de sua posição hierárquica. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, caráter subordinante dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos da pessoa humana, relações entre o direito interno brasileiro e as convenções internacionais de direitos humanos, artigo 5º e parágrafos 2º e 3º da Constituição da República. Posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento positivo interno do Brasil. E faço uma pergunta que está registrada na ementa. Natureza constitucional dos tratados internacionais, das convenções internacionais de direitos humanos, ou caráter de supralegalidade? Entendimento meu, do relator, que atribui hierarquia constitucional às convenções internacionais em matéria de direitos humanos. No entanto, naqueles precedentes, mas sem maioria absoluta, prevaleceu o entendimento da supralegalidade. Nós julgamos, naqueles casos, com 9 ministros. 5, entendendo que, a partir da posição do ministro Gilmar Mendes, que os tratados internacionais de direitos humanos ostentam este caráter de supralegalidade. Subordinam-se à Constituição, mas sobrepõem-se às normas de direito interno de caráter infraconstitucional. 4 que me acompanharam
reconhecendo a qualificação, a hierarquia constitucional dessas convenções, desses atos de direito internacional público, seja a partir de uma cláusula geral de recepção, fundada no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, seja a partir do próprio reconhecimento do denominado bloco de constitucionalidade. E houve naquele julgamento houve diversos pronunciamentos, mas há um parecer preciosíssimo do professor Celso Laffer a respeito da questão do bloco de constitucionalidade, que dilarga, que amplia a própria noção de constitucionalidade, não mais apenas aquilo que se contém na denominada Constituição positiva, formal, mas também aquelas outras normas que integram convenções e tratados internacionais de direitos humanos e que passam a ter essa característica. A Argentina, que tem uma antiga Constituição, a de 1853, ainda em vigor e que sofreu diversos golpes pelas décadas afora, em virtude de pronunciamentos militares, mas ela ainda vige. E ela, em 94, em face do Pacto de Olivos, que foi celebrado naquele país entre as duas grandes forças políticas, de um lado o Partido Justicialista, o Partido Peronista, e de outro lado o Partido da União Cívica Radical, introduziram-se modificações substanciais na velha Constituição argentina, de 1853, constituições que vão de A até Z, passando inclusive pelo Poder Judiciário, e estabelecendo uma regra de grande importância e que tem pautado os julgamentos da Corte Suprema de Justiça daquele país, estabelecendo que todas as convenções ou tratados internacionais de direitos humanos concluídos pela República Argentina têm, aspas, essa é a expressão, hierarquia constitucional, não é? Fecha aspas, e elenca essas convenções, entre as quais, inclusive, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e diz que futuras convenções de direitos humanos também serão incorporadas com essa qualificação hierárquica. Mas, de qualquer maneira, pessoalmente, é uma posição minoritária, não é? Eu entendo que os tratados internacionais de direitos humanos, como as convenções da OIT, em tema de direitos sociais, possuem natureza e hierarquia constitucionais. Mas essa Corte, no ponto que concerne esta discussão, diz o seguinte, neste caso, HC 96.7712, que foi relator, hermenêutica e direitos humanos, a norma mais favorável como critério que deve reger a interpretação do Poder Judiciário. Os magistrados e tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar, salientou esta Corte, devem observar um princípio hermenêutico básico, tal como aquele proclamado no artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos. E mencione-se que a Convenção Americana de Direitos Humanos, que num primeiro momento cuidou apenas das denominadas liberdades civis e políticas, foi complementada pelo Pacto de São Salvador, que cuida especificamente, no mesmo nível, dos direitos econômicos, dos direitos sociais e também dos direitos culturais. Mas, pois bem, devem observar, portanto, os magistrados e tribunais um princípio hermenêutico básico, tal como aquele proclamado no artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Protocolo Adicional de
de São Salvador, que cuida especificamente, entre outros direitos, dos direitos sociais, consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla e completa proteção jurídica. O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma favorável, que tanto pode ser, salientou-se então, aquela prevista no tratado ou convenção internacional, como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado. Nós temos o Estatuto do Refugiado no Brasil. Ele contém norma mais favorável do que a Convenção sobre os Refugiados de 1951 das Nações Unidas, porque a legislação doméstica brasileira ampliou o conceito de refugiado para efeito de proteção de súditos estrangeiros que buscam acolhimento por nosso país. Portanto, é possível que, muitas vezes, havendo um conflito entre uma norma convencional de direitos humanos e uma norma de direito interno, esta possa ser mais favorável. E um exemplo concreto diz respeito, por exemplo, à lei interna do Brasil, que define e amplia o conceito de refugiados, um conceito mais limitado no plano da Convenção sobre Refugiados das Nações Unidas. Mas, de qualquer maneira, disse esta Corte, o Poder Judiciário, então, deverá aplicar o critério da norma mais favorável, que pode ser tanto aquela prevista no Tratado Internacional, como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado. E deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente dos grupos mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humanas tornarem-se palavras vãs. Aplicação ao caso do artigo 7º tal, combinado com o artigo 29, ambos, da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano, fecha aspas, HC 96772, São Paulo, Celso. Sendo assim, senhora Presidente, tendo em vista as razões expostas e considerando, sobretudo, o notável voto proferido pela eminente ministra Rosa Weber, conheço da presente ação direta e peço vênia, para julgá-la procedente, declarando a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055 de 95, em razão de sua manifesta incompatibilidade com os artigos 1º, inciso 3º, que consagra como um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito a essencial dignidade da pessoa humana, portanto, do trabalhador. O artigo 7º, inciso 22, que impõe ao Estado a adoção de medidas, normas de higiene e de proteção do trabalho que reduzam os riscos. Artigo 196, que é a base do direito público subjetivo à preservação da integridade da saúde contra doenças, contra agravos e contra os riscos decorrentes de estados patológicos, e, finalmente, o artigo 225, que protege a incolumidade no meio ambiente, consagrando-o como um direito fundamental e reconhecida sempre a interconexão que é necessária entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os seus efeitos, e os efeitos que dele derivam, entre os quais o direito à preservação da vida e à proteção da saúde humanas. E, finalmente, senhora Presidente, eu também acompanho a eminente relatora quanto à tese formulada por Sua Excelência. Nesse sentido, senhora Presidente, é o meu voto.
Pois não. Eu vou pedir 5 minutos, eu vou fazer juntada de voto escrito e, portanto, com o meu voto, nós terminaríamos a colheita de votos para o intervalo, a respeito de faltar apenas 1 minuto. Como disse, farei juntada de voto, no qual eu me estendo, considero, em primeiro lugar, primorosíssimo o voto, como aqui já foi repetido, da eminente ministra relatora, Rosa Weber, que traz não apenas um estudo jurídico, mas um estudo baseado em tudo que foi feito e apresentado quanto ao material que está sendo objeto de questionamento e que é tratado no artigo 2º da Lei 90/55. Também não posso deixar de fazer uma observação de elogio a todos os advogados que estiveram na tribuna e que defenderam seus pontos de vista com tanta ênfase, mas também com tanta honestidade intelectual, como é próprio dos advogados. Pedir vênia à divergência, respeitosa vênia, para acompanhar integralmente o voto da ministra relatora. Considero, como todos já aqui disseram, até mesmo os que divergiram da tese da relatora, a importância enorme deste tema, não apenas pelo que traz e que foi levantado relativamente às atribuições, às competências deste Supremo Tribunal Federal para cuidar de um tema no qual se poderia vislumbrar direitos fundamentais de um lado, sopesado com outros que também têm sede constitucional, mas já votei nesta matéria especificamente, acompanhando e reajustando até, na esteira de um reajuste também do voto do ministro Eros Grau, na ação direta de inconstitucionalidade 3356, no voto no qual me pareceu exatamente como agora afirmado nos votos que acompanharam a ministra relatora, a importância fundamental e que sobreleva do direito à vida, ao meio ambiente ecológico equilibrado, num compromisso entre gerações e que fica prejudicado por tudo que se comprovou exatamente pelo uso do amianto crisotila no caso. E não tenho dúvida em, mais uma vez, também assentar a importância aqui do princípio da precaução, que nós examinamos também, por exemplo, na ADPF 101, longamente, para afirmar exatamente a necessidade de, em caso de meio ambiente e do equilíbrio do meio ambiente, na dúvida, se veda para que não se pereça, não apenas os de hoje, mas principalmente quanto aos de amanhã, aos que vierem depois de nós, pelos deveres assumidos no Brasil no plano internacional, exatamente no sentido de um marco civilizatório coerente com o que a sociedade espera de direitos humanos, não apenas que sejam referentes a liberdades, mas a todos os compromissos com o que é a dignidade da vida, até mesmo e principalmente na saúde e, como eu disse, no meio ambiente que se garanta para os que vivem hoje e para os que vierem depois. No meu voto, eu me estendo, inclusive fazendo citação dos precedentes e dos votos que já apresentei nesta matéria em situações parecidas, e esta razão pela qual peço vista aos que divergiram e acompanho o voto, o brilhante voto, o profundo voto da ministra Rosa Weber, também julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 90/55. E neste caso nós temos, como temos o impedimento do ministro Barroso e também do ministro Dias Toffoli, votamos com 9, 5 votos no sentido da procedência com a declaração de inconstitucionalidade e 4 votos pela improcedência e, portanto, pela manutenção da norma. Presidente, Vossa Excelência me permite... Nós não alcançamos, portanto... Vossa Excelência me permite, apenas para que não pairem esperanças maiores, né? No caso, praticamente está decidida a matéria. Por que sinalizo que está decidida a matéria? Porque no processo que está em julgamento, chegou-se a 5 votos pela inconstitucionalidade da lei federal. E na ação direta de inconstitucionalidade sob a minha relatoria, 3.937, já se tem o 6º voto.
que, evidentemente, se fará presente quando dermos sequência a esse julgamento. Por quê? Porque o ministro Dias Toffoli, que não participou deste julgamento, participou do julgamento, o início do julgamento da minha ação, a ação sob a minha relatoria, e votou pela inconstitucionalidade. Mas, neste caso, a proclamação haverá de ser no sentido da procedência, sem declaração de inconstitucionalidade por causa do quórum. Porque nós não temos o quórum constitucionalmente exigido. Neste caso... Alcançada a maioria absoluta exigida pelo artigo 97 da Constituição, julga-se, não obstante, procedente sem a declaração, sem a consequente declaração de inconstitucionalidade e sem que se reconheça a existência de eficácia vinculante a esse pronunciamento. Exatamente. Essa conclusão apenas confirma que nós deveríamos ter seguido na apreciação da 3.937. De toda sorte, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, conheceu da ação, reconheceu a legitimidade ativa das autoras, vencidos os ministros Alexandre de Moraes e o ministro Marco Aurélio. Só um minutinho, por gentileza. E, no mérito, por maioria, julgou procedente a ação sem a declaração de inconstitucionalidade, por ausência de quórum e sem eficácia vinculante, em razão... Por que não, sem alcançar a maioria que alude ao artigo 97? Que alude ao artigo 97, vencidos os ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Senhor presidente, eu acompanhei a relatora. Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que divergiram da relatora. Só uma questão que é interessante. O pedido principal da ação para procedência é a declaração de inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade só pode ocorrer por maioria absoluta, artigo 97. Sim. Consequentemente, não houve atendimento ao pedido principal, então não houve procedência. Houve maioria num sentido, mas a ação, na verdade, é improcedente, não é procedente. Mas é que a maioria dos votos foi pela procedência. Mas a procedência aqui é a declaração de inconstitucionalidade, é o pedido principal, e não houve. Vossa Excelência me permite, nós não julgamos nem maioria nem minoria. O que nós julgamos é o pedido inicial. E o pedido inicial não foi atingido. No sentido de declarar-se a pecha. Senão o acordo teria que ser redigido dele fazendo-se constar a posição minoritária. Exatamente. Então é procedente, é melhor. A improcedência, nesse caso, seria pelos 4 votos. E a improcedência aqui também não seria vinculante, então, porque não atingiu nem de um lado nem do outro. Isso é que a minha sugestão é de procedência sem a declaração de inconstitucionalidade, porque toda a fundamentação apresentada foi acolhida pela maioria. Só que não se chegou ao quórum para o atendimento da declaração. Mas então, a maioria julgou-se procedente, sem a declaração de inconstitucionalidade e sem do artigo 97. Agora, presidente, talvez até para evitar qualquer tipo de dúvida, então, esse pedido é um pedido composto, né? Quer dizer, da procedência da declaração da inconstitucionalidade com eficácia ex-tunc, que é a eficácia ex-tunc, que é ex-tunc, conforme a informação, e a H1. Que foi preservada, porque, na verdade, a norma não pode sumir do mundo jurídico. Um pronunciamento da procedência em parte, tendo em vista pelo olho. É certo? Não, mas os 5 que votaram pela procedência. Então, por isso a minha sugestão de que nós proclamássemos pela procedência sem a declaração de inconstitucionalidade, porque os fundamentos foram acolhidos pela maioria. Sem os efeitos da procedência. Sem os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Eu acho que com essa explicação, só para por maioria julgaram procedente. Sim, os 5 votos que são maioria são pela procedência, mas não se chegou à declaração de inconstitucionalidade. Então, mas presidente, é realmente estranho, mas a procedência é a declaração de inconstitucionalidade.
Se a declaração de inconstitucionalidade exige 6, não se chegou à procedência. É um dos raros casos em que a minoria, na verdade, prevalece porque não se atingiu o quórum constitucional. Não há mudança de resultado dos efeitos, mas qual a única procedência? Declaro procedente para declarar inconstitucional. Se não pode declarar inconstitucional, se nós fizermos o raciocínio ao contrário, se não há possibilidade constitucional de se declarar inconstitucional, é improcedente, mesmo por minoria é improcedente. Essa ação foi improcedente. Nós temos um precedente. É estranho, mas... 14 de maio de 2009, pelo qual a proclamação foi: o Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem na ação direta 3.154, no sentido de que o quórum exigido pelo artigo 97 da Constituição concerne apenas a pronúncia de inconstitucionalidade, não a rejeição de sua arguição, vencidos os ministros tais. Em sessão do dia 28/4 de 2007, no julgamento da ação 4.167, a ação foi julgada improcedente sem efeito erga omnes e eficácia vinculante quanto a um dos dispositivos questionados. Foi julgada procedente? A primeira, foi julgada procedente? Nesta do dia 14/5, nessa proclamação, se fez referência que naquele outro caso, se houve, por não ter sido alcançado o quórum necessário de 6 votos para a declaração de inconstitucionalidade. Ali tinha ficado 5-5. Diante do impedimento do ministro Dias Toffoli, o pronunciamento da Corte, portanto, resolvendo a questão de ordem, no sentido de que o quórum exigido não tinha sido alcançado e, por essa razão, haveria apenas a proclamação do que se tinha tido como maioria sem a declaração de inconstitucionalidade, e por isso o pronunciamento da Corte não outorgou eficácia vinculante a essa decisão. Agora a conclusão foi pela procedência ou improcedência do pedido inicial. Agora, claro que nós teremos nesta sentada, e eu imagino, 5 votos segundo a proclamação de Vossa Excelência, pela procedência, e 3 votos vencidos, entendendo que, no caso, seria a conclusão pela improcedência. Eu, pelo menos, vou ficar vencido na questão de ordem. Presidente, o senhor me permite? Eu, em abono da tese de Vossa Excelência, pedindo vênia ao eminente ministro Alexandre Moraes, além do qual não estou discordando. Eu apenas queria dizer o seguinte, que a proclamação e a ata devem reproduzir fielmente o que ocorreu. E Vossa Excelência está proclamando que houve 5 votos pela procedência e 4 pela improcedência. Então, talvez a proclamação possa ser ação julgada por 5 votos pela procedência e 4 votos pela procedência, não se tendo a declaração de inconstitucionalidade em razão de não atendimento do quórum do artigo 97. Eu acho que talvez essa seja melhor. O tribunal, por maioria de 5 votos, julgou procedente a ação direta, mas, porque não alcançado o quórum que se revelou, aí eu diviso o presidente. Não declarou a inconstitucionalidade. Porque eu não julgo, presidente. Talvez a solução eu acho que a proposta é a melhor. Eu proporia, então, que eu proclamasse que o tribunal julgou por 5 votos procedente e por 4 votos improcedente, pelo que, não tendo chegado ao quórum constitucional do artigo 97, torna o pronunciamento destituído da eficácia vinculante dessa decisão. Ou seja, eu apenas proclamo o que houve de resultado, mas o pedido não pode ser julgado procedente, porque não se chegou aos 6 votos, mas também não pode ser julgado improcedente, porque assim não foi a maioria. Está ótimo. Eu preferia que porque não atingiu. Sim, está explicitado. Não se pronunciou. Presidente. Sim, exatamente isso que estou dizendo. Embora eu não vote no mérito, o mérito já está resolvido. Aqui é só uma tecnicalidade formal. Quer dizer, a pretensão na ação direta de inconstitucionalidade é a declaração de inconstitucionalidade, que significa a retirada da norma do sistema. O que nós não vamos fazer. Esta consequência, que é a única consequência da declaração de inconstitucionalidade, nós não estamos pronunciando. De modo que eu, não votando no mérito, porque é apenas uma questão de forma, eu acho que a enunciação do ministro Celso de Mello, porque não é uma questão propriamente de vinculação,
é uma questão de não se ter produzido o resultado. Mas a proposta do ministro Celso de Mello é que eu proclame a procedência, que é o... Não. 5 votos pela procedência, Sim, 4 pela improcedência e, consequentemente, não... A dele. Não, a ministra Carmen falou em vincular 5 pela procedência, 4 pela improcedência e, consequentemente, não se pronunciou em constitucionalidade. Exatamente. Porque não atingido o quórum. Exatamente, É isso. É a minha proposta. Por ausência de atingimento do quórum constitucional. Ou sou advogado. Senhora Presidente, peço a palavra pela ordem, como advogado da autora NPP, já viemos refletindo desde ontem a respeito dessa matéria, senhora Presidente, senhores ministros, senhor Vice-Procurador-Geral da República, porque, de fato, trata-se de um tema já discutido há longos anos e com bastante afinco por este plenário. E tivemos a oportunidade de resgatar toda a trajetória da avaliação que foi feita do ponto de vista regimental a respeito de impasses, e aqui eu me valho de uma expressão usada em julgamento em 2011 pelo eminente presidente, ministro César Peluso. Ele caracterizou aquela situação da ADI 4167 como um impasse. E, de fato, para as partes envolvidas, seja as partes do ramo econômico, sejam as partes sociais e a vertente cidadã, seria bastante conveniente que houvesse uma decisão em caráter definitivo no plano nacional. É lógico que sabemos dos limites regimentais que essa Corte também conserva, mas, invocando o artigo 173 do Regimento, cujos termos foram atualizados pelo artigo 23, parágrafo único da Lei 9868 de 1999, combinado com o artigo 40 do Regimento, que fala da possibilidade de convocação, é bem verdade, de ministro licenciado. Ousamos, diante das circunstâncias de impasse que se apresentam, lançar a esse plenário a cogitação de uma possível convocação. Sabemos que, no passado, já houve situação semelhante, muito excepcional, no mandado de segurança 21.689, época em que foram convocados 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça para decidir a respeito da inabilitação para a vida pública do ex-presidente da República, hoje senador Fernando Collor de Mello. E aquela matéria foi, então, assim decidida. Sabemos também, senhora Presidente, que 2 ministros dessa Corte, usando da consciência que tem em relação à isenção para o julgamento da matéria, se autoproclamaram impedidos, zelando pela integridade desse julgamento, e sabemos até com um excesso de zelo, porque estamos diante de uma matéria em que não há interesse subjetivo em jogo, a ação tem um caráter concentrado e muitas vezes houve aqui integrantes desse plenário que abriram mão da possibilidade de se verem alienados do julgamento para comporem o plenário e talvez até solucionarem em épocas passadas situações como essa. Então eu lanço a Vossa Excelência essa cogitação de uma possível convocação, talvez o plenário possa examinar. Muito obrigado, senhora Presidente. Agradeço. Eu indago se algum ministro... Senhora Presidente, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, editado em 1981, previa a possibilidade de convocação em situações como esta de ministros do extinto Tribunal Federal de Recursos. E realmente é verdade quando no exame de um determinado mandado de segurança registrou-se nesta Corte um empate 4-4, porque 3 ministros se declararam suspeitos por razões de foro íntimo. E naquela época o tribunal, então, deliberou convocar 3 eminentes magistrados, 3 eminentes ministros do Superior Tribunal de Justiça, que compareceram a esta Corte, participaram da conclusão do julgamento e definiram a questão suscitada naquele mandado de segurança.
No entanto, após isso, lembro-me, na época, os ministros do tribunal começaram a refletir sobre, não só a inconveniência, mas talvez até sobre a própria inconstitucionalidade da convocação de, aspas, extranei, fecha aspas, vale dizer, de magistrados, mas vinculados a outros tribunais judiciários. Na verdade, magistrados que não ostentavam legitimidade constitucional para, ainda que transitoriamente, participarem de votação e de julgamento nesta Corte. E, em razão disto, houve uma alteração regimental suprimindo-se o artigo que previa a possibilidade de convocação. E construiu-se uma regra, se não me engano, está no artigo 210, caso 210 do regimento interno, para obviar situações em processos, é claro, deixe-me ver aqui, de perfil subjetivo. Deixe-me ver o artigo 210. Não é 210, é outro aqui. Foi até na gestão do ministro Gilmar Mendes, sobreveio uma emenda regimental que estabeleceu que, em mandado de segurança, por exemplo, em havendo empate e não sendo possível, digamos, aguardar-se outro ministro do Supremo, eventualmente ausente ou eventualmente licenciado, então, se houver uma situação de empate, deverá, especialmente quando se cuidar de impugnação a ato do presidente do Supremo, prevalecerá, em face da presunção de legitimidade dos atos estatais, prevalecerá aquele ato com a consequente denegação do mandado de segurança. E também o regimento interno cuida de hipóteses em que há o empate. E o Tribunal tem entendido que, em matéria de declaração de inconstitucionalidade, não se reconhece ao presidente este voto de qualidade, porque senão nós estaríamos, na verdade, num julgamento de 10, tendo 11 votos, e haveria, na verdade, um 6º voto que seria resultado de uma pura ficção, porque, na verdade, o que haveria seriam 5 votos num sentido e 5 votos em outro, não é? Mas quanto ao problema da ação direta, a Constituição já nos dá a resposta. O artigo 97 diz que cuide-se de declaração incidental, controle incidental, concreto, ou cuide-se de controle normativo abstrato, como é o caso de que hora se cuida, se não alcançada a maioria absoluta da totalidade dos membros integrantes do pleno de qualquer tribunal, inclusive deste, ou do órgão especial onde houver, quer dizer, subsistirá a presunção, que é sempre iuris tantum, de validade constitucional da norma. Neste caso, mais ainda, ministro, porque nós temos na sequência 4 ações onde a maioria, a quase totalidade vai se pronunciar. Então, não há nenhum problema de ordem prática para ser resolvido. Neste caso, acho que, se os ministros estiverem de acordo, eu proclamo que o tribunal teve, na análise da ação direta de inconstitucionalidade 4066, 5 votos pela procedência e 4 votos pela improcedência, pelo que, não atingido o quórum exigido pelo artigo 97 da Constituição, não se pronunciou a inconstitucionalidade. Este é o resultado do julgamento, suspendo a sessão pelo período regimental e, na sequência, chamarei as outras ações. Muito obrigado a todos. Está suspensa a sessão.